a tradição e a conquista de fazer uma eleição paritária com a participação de toda a comunidade e que jamais poderíamos permitir que essa disputa fosse para o campo judicial. E foi absolutamente absorvido ali, inclusive pela parte perdedora, por causa da tradição do que é, essa conquista, né? Isso me faz também responder um pouco aqui o professor que fala que, de certa forma, questiona se são democráticos ou não. Eu acho que são democráticos. O problema é que a estrutura é arcaica. Então, por mais democrático que possamos ser, dentro de uma estrutura arcaica você não consegue. Porque existe um clamor. São Carlos representa um pouco isso, mas não é só São Carlos. Existe um clamor pela participação igualitária nos conselhos. A ideia, inclusive, do conselho gestor que o professor falou, me pareceu muito interessante. Evidentemente que por fora da estrutura do que é o próprio conselho. Então, estaria acima, né? Que seria, de forma mais democrática, poder subsidiar e assessorar o conselho universitário. É um avanço. Evidentemente que a grande luta que nós vamos ter que fazer é para mudar a lei. Não tem jeito, nós não vamos conseguir nos entendermos democráticos entre si enquanto essa estrutura estiver desse jeito, onde a participação joga por essa maioria dos docentes e os alunos e os técnicos com essa participação menor, inclusive nas questões que envolvem, por exemplo, na discussão da greve de São Carlos, quando passa por dentro do conselho, foi uma crise. Porque, claro, os técnicos administrativos defenderam a posição de não judicializar, da reitoria, não da reitoria, mas exatamente da administração não aceitar o que era imposição da AGU. Mas você teve uma maioria de docentes ali, porque, claro, naturalmente, eu enfatizo, ali não é um problema de que são contra nós, mas as posições representadas dentro do conselho, elas podem ser mais avançadas, mais retrógradas, e ali, inclusive, foi um pau também. Porque nessa proporcionalidade, é claro que a gente perdeu com a ideia de que a universidade não deveria cumprir o que foi a determinação da AGU. Então precisa mudar a estrutura. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós não vamos ter paz. E aqui não estou dizendo que é uma guerra, certo? Mas nós não vamos ter paz. E me sinto muito incomodado quando eu falo isso, porque a estrutura também faz com que também a gente alimente, e eu estou sendo chato nisso, mas eu quero enfatizar. A estrutura faz com que crie uma animosidade nas relações entre técnicos e docentes. Eu enfatizo, o problema dessa animosidade é a estrutura da universidade. É a estrutura. Essa estrutura faz com que, nos momentos mais decisivos, as pessoas falam, porra, esses docentes só votam para fuder. Desculpa aqui do linguajar, tá certo? Nós precisamos combater isso, nós precisamos estar junto com os docentes e com os alunos, como estivemos nessa greve, para discutir o futuro da universidade, para discutir os rumos da universidade. É por isso que é rico esse debate aqui, porque ele vem após um processo onde nós estivemos todos juntos, os docentes e os técnicos e os alunos, em defesa de uma universidade que nós queremos que seja uma universidade melhor. Poucas ou muitas vezes, inclusive, aconteceu essa discussão. Exato. E vou dizer para vocês, São Carlos não teve isso, tá certo? São Carlos não teve greve de docentes. Ainda que no papel existisse. Mas eu não quero ficar entrando nesse meio, porque nós vamos discutir o sindical. Lá foi uma coisa, assim, muito cômica. Decretou-se uma greve escrita no papel e decretou-se o fim de uma greve que não existia, no papel também. Foi uma coisa, pesquisa para vocês verem que engraçado que foi. Eu não sei se eu peguei tudo aqui. O Zé Carlos falava, né, dessa relação com os técnicos, acho que mais particularmente. A relação das pessoas na Universidade de São Carlos, do seu corpo docente, dos seus técnicos, elas passam essencialmente pelo movimento político. Essa relação se passa por lá. Tudo que se discute é através da entidade representativa dos técnicos. Então, não existe nenhuma benesse, tá certo? Assim, a relação ela é estritamente política. Evidentemente que, ora a gente retrocede, ora avança, mas posso dizer, inclusive, sem demagogia alguma,
que a gente se orgulha de ter avançado muito em São Carlos em vários aspectos, por causa dessa relação que a gente traz lá de trás, do movimento que lá na década de 80 era conjunto, diferentemente do que a gente vivencia hoje lá, que não tivemos greve de docente, e aqui não estou dizendo que deveria ter, se eles achavam que não tinha que ter, mas é muito mais rico quando está tudo junto. Porque depois os problemas passam a ser divididos todos juntos também, tá certo? Talvez não tenha respondido a tudo, mas espero ter contribuído. Só lembrar que o senhor falou sobre a participação de atores externos. Ah, sim. Não tem, no atual conselho nosso lá não tem. Alguns anos atrás, nós tínhamos lá a Fundação Universidade Federal de São Carlos. Essa fundação, ela tinha uma representação externa de empresários, de profissionais liberais, e não tinha cidadãos simples não, tinha mais empresários. Me parece esse conselho gestor aí do governo que tem o Gerdau e esses caras, entendeu? Os caras vinham também para encher o saco, porque era a Fundação Universidade Federal de São Carlos. Depois, quando ela deixa de ser fundação, ela extingue essa figura, e hoje tudo é gestado pelo próprio conselho, ainda que esse tema seja recorrente lá. Eles discutem a participação externa. O que a gente tem assistido é que muitas vezes a gente tem recebido parlamentares da cidade, vereadores, que têm voz dentro do conselho, não instituída, mas o espaço democrático dessas falas, inclusive norteando decisões, tem acontecido, mas não é de forma oficial. E aqui nós temos dois membros, né, possíveis, indicados pelo reitor, que compõem o Conselho Universitário. E tem um Conselho de Desenvolvimento da Universidade que não foi instituído, que está previsto no Estatuto, e talvez nesse Conselho se pense um pouco mais nessas figuras, mas esse Conselho não foi instituído até o momento. Por favor, professor. Bom, o Alexandre traz algumas questões importantes, como a democratização da instituição a partir, inclusive, do seu orçamento. Então, eu expliquei um pouco como a gente está pensando lá com esse Conselho de Gestão, que é tripartite, paritário, representante de todas as unidades, né? Agora, isso não pode ser caracterizado como sendo um conselho superior, porque o conselho superior tem que ter essa constituição da posição de docente, né? Mas ele pode ser colocado como um conselho politicamente deliberativo, e temos que ter toda uma ação depois junto ao Conselho Universitário para que ele referente, portanto, aquilo que vai ser discutido dentro desse Conselho de Gestão. E é uma luta política mesmo, uma luta de força para verificar se a comunidade tem, né, essa força para conseguir aprovar no Conselho Universitário aquilo que ela delibera, né? Esse jogo é um jogo permanente, né, de poder e de luta que a gente tem. Depois, o Guilherme é estudante, né? Então ele fala sobre a participação dos estudantes na universidade e a participação que os alunos têm na universidade. Quer dizer, dentro dos conselhos é uma participação muito pequena, né? Essa participação é ínfima, mas hoje o movimento estudantil na nossa universidade lá está com muito vigor, né? Está bem revigorado, né? Nas eleições que a gente teve foi uma participação fantástica de estudantes. E em função da greve também, quer dizer, está bastante interessante lá hoje a conjuntura, com muitas chapas também disputando o DCE. Estamos há alguns dias das eleições para o Diretor Central de Estudantes lá, e a batalha está bem grande lá. Então está um momento muito rico lá de participação, né? E acho que é isso, que os estudantes têm que pautar também a universidade, eles têm que estipular, né, nas suas lutas e ir atrás, né? E na busca, inclusive, da efetiva democratização dos conselhos. O professor Komaru, né? Komaru, então, fala sobre a questão dos atores externos. Esse é um grande problema, porque, na verdade, os atores externos que geralmente participam das universidades representam os setores empresariais, né? Os setores econômicos. Praticamente todos os conselhos hoje têm representação de atores externos, que conta geralmente na quadra dos 30%, né? E que acabam compondo os conselhos para assinar embaixo das deliberações das reitorias,
né? Então não se constitui com uma efetiva democratização essa participação. E acho que a gente tem que sim criar instrumentos de efetivo diálogo da universidade com a comunidade. Então o que a gente está trazendo lá e propondo, que me referi aqui no início, né? A gente está propondo lá um conselho social para a universidade, um conselho comunitário de extensão, né? Quer dizer, algumas estruturas que vão inclusive subsidiar as políticas de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Quer dizer, vão pautar essas políticas e a partir desse diálogo a reitoria vai inclusive instituir editais com um orçamento próprio, com orçamento de entidades financiadoras, para desenvolver projetos tanto de pesquisa quanto de extensão que realmente estejam no interesse dessas instituições, né? Então a ideia é a participação de ONGs, né, movimentos sociais, movimento negro, quer dizer, no sentido de que isso realmente reflita, não é, no compromisso social da universidade. O Zé Carlos então fala dessa coisa da importância, né, da consciência tomada pelos técnicos ao longo da greve, e esse é o importante caráter da luta, quer dizer, a luta é que nos conscientiza. Então a greve justamente é um momento de tomada de consciência, né, de nos colocar em movimento, né? Isso é fundamental, quer dizer, eu acho que geralmente as greves, elas, além das conquistas objetivas que nos trazem, elas nos trazem um acúmulo organizativo muito forte, nos fortalece os nossos sindicatos, né? E eu acho que isso é importante. A Patrícia fala então da estranheza que causa, né, essa história que eu contei, né? Mas é o fato, quer dizer, ainda mais se a gente é de uma chapa de oposição. Então o conselho, que é dominado pela atual gestão, não queria, né, validar as eleições. Se estabeleceu um acordo, no início vários conselheiros foram consultados e disseram que iriam, né, votar no conselho de acordo com o resultado da consulta, né? A nossa eleição foi extremamente participativa, votaram 97% dos técnicos, 97% de docentes, todo mundo praticamente votou, só não votou quem não estava na cidade, foram em 2 dias, né? E 70% dos estudantes votaram no primeiro turno, né? No segundo turno também foi bastante participativo, então mobilizou toda a comunidade, e mesmo assim, né, o poder instituído não queria dar o braço a torcer, né? E aí foram feitas ações junto ao Ministério Público, dizendo que era ilegal o conselho referendar a consulta da comunidade. No conselho universitário queria se mudar inclusive o peso, porque lá foi paritário. Se fosse proporcional nós teríamos perdido, né? Porque daria vitória a outra chapa. Então vários conselhos tentaram inclusive passar isso, né? E foi com muita pressão, foi com mobilização, foi gritando na rua durante a reunião do consumo que a gente conseguiu fazer prevalecer os resultados, né? Isso tem sido historicamente assim, né? Lá a gente tem uma história muito antiga de eleições, desde 1982 temos eleições diretas, e ao longo desse período todo já tivemos vários golpes. Já tivemos casos de reitor eleito na comunidade que não aprovaram no Conselho Universitário. E há 4 anos atrás, porque o atual reitor ele já estava há 8 anos no mandato, né? Já tinha sido reitor anteriormente, ele tem 12 anos de reitor já, né? E consecutivamente os outros 8 anos foram de pró-reitores dele, né? Então a gente tem essa história que o atual modelo propicia. Então por isso que é importante, né, a gente inovar também na mudança da legislação para evitar que esse tipo de golpe aconteça, né? Depois desse pedido, fala da questão da participação em todos os órgãos colegiados, né? E eu venho esquecido de dizer que nós teremos lá, na minha gestão, nós vamos ter 7 pró-reitores. Desses 7 pró-reitores, 3 são docentes e 4 são técnicos administrativos. Mas isso também não é uma novidade, tem várias universidades que têm, né, grandes técnicos. No nosso caso, majoritariamente vão ser de técnicos administrativos as pró-reitorias, né? E a questão da participação dos órgãos colegiados é uma luta que a gente tem que fazer, né? Agora, eu me lembro quando eu era estudante, eu era de uma corrente política que era contra a participação dos alunos nos órgãos colegiados, que dizia que era só para legitimar as ações tomadas pelas maiorias, né? Então, eu várias vezes boicotei a participação dos órgãos colegiados enquanto estudante, né? Mas acho que a gente está avançando para a democratização do acesso, né? Mas em muitos casos ainda é para, quer dizer, 15% de estudante, 15% de técnico, só para legitimar mesmo o que está sendo colocado lá, né? Porque a gente não tem uma posição forte para modificar isso, né? Mas acho que é outra que a gente tem que fazer. Então, criar, né, a margem, digamos, da legalidade, mas dentro do próprio regimento da UFPEL, estruturas como esse conselho de gestão que eu estou falando, que é paritário, né?
ou constituintes que sejam paritárias, né, que na verdade indiquem para depois os conselhos superiores referendarem aquilo que foi votado, que foi deliberado, mas mesmo esse referendo é a partir, né, de muita pressão, de muita luta que a gente conseguir estabelecer. Né? Mas é um processo de construção democrática, uma caminhada que a gente está fazendo, né? A gente já avançou bastante, né? Eu citei aqui a legislação dos IFES, dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, que já elege seus reitores de forma democrática, sem lista tríplice. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que estar buscando. E existe hoje, tramitando no Congresso Nacional, uma legislação muito semelhante para as universidades públicas, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas depois no Senado ela caducou, porque ela demorou tanto tempo parada, que ela acabou, inclusive, não andando mais. Tem que se retirar essa legislação de onde se encontra, em qual comissão que está, e colocar para votação em plenário. Mas, obviamente, quer dizer, tem toda uma estrutura que é contrária a isso, e geralmente uma estrutura defendida pela Andifes, né, porque os próprios reitores não defendem isso. Então, é uma dureza, né, a gente também tem que se dar conta disso, porque temos que tentar destituir os atuais poderosos do poder instituído. Né? Então, eu até estou me propondo, inclusive, a apresentar, junto, né, com partidos de oposição, uma nova legislação no Congresso Nacional. Quer dizer, se foi pauta da nossa legislação, é um compromisso político nosso de apresentarmos no Congresso uma legislação que permita que a autonomia seja exercida, quer dizer, que todos os processos de eleição comecem e sejam concluídos nas instituições de acordo com o que elas entenderem como sendo mais adequado. Porque, na verdade, a gente também não defende a paridade por princípio. Quer dizer, o princípio que a comunidade possa livremente definir qual, né, é a melhor proporção que ele entende que seja mais adequada. Né? Poderá ser universal, poderá ser paritária, né? Se a gente perder, pode ser proporcional. Mas é importante que o debate seja feito, né, que isso seja bem discutido, e a partir daí, então, a instituição possa livremente regulamentar os seus processos eleitorais. Bem, muito obrigado, professor Mauro. Desculpa, acho que faltou o professor mencionar a composição das chapas. Lá nós A menos que... Lá, sim, não falei não. Lá, o que acontece? Quer dizer, como a legislação prevê uma lista tríplice, né? Então como é que o nosso regimento eleitoral se manifestava a respeito? Quer dizer, as chapas, ao se inscreverem, elas têm que apresentar quem é o reitor e, junto com ele, mais 2 nomes de professores também que atendam a legislação para compor a lista tríplice que o Conselho Universitário vai aprovar. Né? Então, o Conselho Universitário deveria, e de fato conseguimos, né, que ela aprovasse a lista tríplice da chapa vencedora. E, além disso, o nome do vice-reitor, que faz parte da chapa também. Porque a gente entende que é importante que haja, né, uma sintonia entre o reitor e o vice-reitor, pelo menos, pelas funções que eles ocupam dentro do nosso regimento. Então, na verdade, a chapa tinha 4 nomes. 3 candidatos a reitor, destacando quem vai ser o reitor, né, e o candidato a vice-reitor. Então, na hora da votação no Conselho Universitário, né, os outros 2 integrantes da minha chapa também receberam votos. Um recebeu 4 votos, outro recebeu 3 votos, a gente conseguiu que tivesse a maioria de votos. Então, a lista tríplice ela tem essa ordem, né? Somos eu e mais 2 colegas que estão lá já, o processo do Ministério da Educação, para ser homologado, espero, pela Presidência da República. Os pró-reitores não entram, né? Não, os pró-reitores não entram, eles foram anunciados posteriormente, né? E aí nós temos esses 7 pró-reitores, 3 docentes e 4 técnicos administrativos. Me permite, por favor, ser microfone? São cargos é igual, a diferença é que se apresenta uma chapa completa, mas a questão da lista também é igual. Você pega os nomes da própria chapa para apresentar a lista. A diferença é que apresenta uma chapa completa Com pró-reitores. Bom, só nos resta então agora agradecer a presença dos nossos convidados. Foi um debate bastante importante, abordaram bastante temas que nós temos nos preocupado e vamos desdobrar muito pela frente ainda, né, professor Gustavo, na elaboração desse nosso PDI. E deixar aqui mais um segundinho para as despedidas, considerações finais dos nossos convidados, para não passar muito. Tem o professor. Claro, por favor. Só um convite, no dia 30, tem outras atividades do PDI, o convite não me inclui. É para hoje, para hoje.
você te manda o seu e-mail. Mas no dia 30 nós vamos fazer uma não é a próxima, né? Me parece que tem uma anterior no PDI, que vai discutir a questão das cotas e do acesso à universidade dentro do PDI. Certo? A gente já confirmou a presença da ministra Luísa Baixos, que é a ministra da CENDIS, né? Da Secretaria Especial de Política de Desenvolvimento Social. Ela deve estar aqui com a gente. E também do nosso primeiro reitor que ela tem, o Irmão Tavares, que é estava no início da universidade, quando a gente garantiu já as cotas no primeiro processo seletivo da universidade. Então, gostaria de convidar todos, esse é muito importante esse debate, vamos divulgar posteriormente, né, o horário, o dia, etc. Mas gostaria já de que todos tivessem presença, isso é muito importante. Obrigado, professor Joel. Só aproveitando mais o último convite, lembrar que amanhã, também compartilhamos com os dois nossos visitantes, nós temos uma comissão de política de segurança formada por membros do Conselho Universitário. E eu sou coordenador desta comissão, representando, substituindo a nossa correitora de planejamento. E nós introduzimos a primeira experiência da chamada consulta pública. Nós estamos produzindo um documento dentro da comissão, mas antes de fecharmos uma versão final para encaminhar ao Conselho para apreciação, nós estamos disponibilizando, é o termo chato, que eu não gosto, mas é isso que a gente entende, torna disponível o texto para que a comunidade possa compartilhar. E fizemos semana passada no campus do São Bernardo, e amanhã será aqui neste campus a partir das 14 horas, então também estão convidados todos, e essa é uma experiência nova que nós estamos criando e produzindo na universidade. Então eu quero agradecer, finalizar aqui essa atividade e deixar as considerações finais do Antônio Donizete. Bom, muito curto, agradecer a oportunidade, espero que a gente possa ter trazido uma contribuição que possa servir para os debates, mas não sei antes dizer da alegria de estar aqui com vocês. Espero poder voltar outra hora, mesmo que for para outra atividade, mas porque gostei muito do que vi aqui hoje, porque a universidade no Brasil, ela não está mais conseguindo discutir os seus, vamos chamar aqui de seus problemas. É muito difícil você reunir as pessoas. Isso tem sido assim em todos os lugares, né? Isso inclusive tem contribuído muito para a gente ter alguns revés. Muitas discussões que a gente chama, as pessoas não comparecem, e aqui existe uma preocupação sobre a reunião que estaria esvaziada. Quando eu cheguei aqui e vi que tinha 8, 9 pessoas, eu falei, tá bom demais, São Carlos está conseguindo por 8, tá certo? Um abraço a todos. Obrigado. Também agradecendo o convite à administração da universidade, ao expedito, fez a produção aqui do debate, prazer ter conhecido o colega Antônio, São Carlos, que é uma universidade em referência também, nas lutas. Eu militei também bastante no ANDES Sindicato Nacional, fui da direção do ANDES, e fui do ANDES, conheci o professor Newton Lima Neto, na época ele era reitor, não era nem reitor, depois que ele foi reitor da UFSCar, hoje está presidente da Comissão de Educação do Congresso Nacional, e então temos uma admiração muito grande pelos colegas da UFSCar, assim como também temos digamos assim, o oposto da admiração pelos colegas da UFSCar, porque lá também nasceu o nosso contra-sindicato, que é o PROIF. Então temos uma admiração e uma não admiração, E o que aconteceu lá na Grécia foi justamente isso, quer dizer, um sindicato, na verdade um aparelho, instituído para combater o nosso sindicato, que, enfim, acabou inclusive assinando o acordo que fez nós sairmos da greve, Mas em que pese isso, tem uma longa tradição de luta, enfim. Esperamos agora também nos poder referenciar na luta aqui dos colegas da Universidade Federal da ABC, que estão entrando para a história das universidades brasileiras aí. E ao mesmo tempo dizer que vocês estão vivendo um momento muito importante aqui, quer dizer, esse momento de reflexão em torno do projeto institucional, ele é estratégico para a vida da instituição, E espero que vocês possam aproveitá-lo da melhor forma possível
e que isso seja realmente o germe aí da criação de instrumentos de efetiva democratização da Universidade Pública Brasileira. Então, agradecer bastante e vamos estar sempre acompanhando aí, espero que a gente possa retornar aqui, que vocês possam visitar também a nossa universidade lá, que a gente possa ter boas relações aí de trabalho e de companheirismo daqui para frente. Obrigado. Bom, obrigado, professor, obrigado a todos e até a próxima encontro aqui da mais